A paz do Senhor, meus queridos e adolescentes em Cristo Jesus. Estamos para mais uma pré-aula aqui do Sistema Virtual do Bairro Mapim. E nós temos como pastor responsável o pastor Ismael Nazário, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Luzia. Nós temos como superintendentes da Escola Bíblica Dominical, evangelista Valmir, juntamente com o presbítero irmão Marco Ledesma. Eu sou o professor Claudine Santos. Estarei discorrendo com vocês esse assunto tão importante, que é a lição de número 12, o louvor no Novo Testamento. Muito bem. Em Colossenses nos diz aqui em capítulo 3, versículo 16, que é o texto áureo aqui dessa revista, dessa lição. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, muito bem, adolescentes, a leitura bíblica e para nós discorrer aqui está no livro de Lucas, no capítulo 1, do verso 46 ao verso 50. E o tópico de número 1 é Jesus, o motivo do louvor. Tópico 2, Jesus deve ser adorado. 3, o louvor na igreja primitiva. E o quarto, o nosso louvor. Então quero resumir aqui todos esses tópicos aqui, fazer bem resumido, adolescente. É exatamente para despertar, para vocês ouvir e ter o interesse de participar da Escola Bíblica Dominical, tá ok? E eu gostaria de comentar aqui alguns louvores e a forma do Novo Testamento num contexto geral, tá ok? Muito bem. Adolescentes, em Efésios, no capítulo 5, do verso 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos, cânticos espirituais. E nós vamos observar aqui o que a Bíblia diz ainda em Colossenses, no capítulo 13, verso 16. Habite ricamente a palavra de Cristo, e instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos de cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Claro, né? E olhamos também aqui, adolescentes, para Apocalipse, no capítulo 5, verso 9. Entoava um novo cântico, dizendo: digno é de tornar o livro e de abrir os selos, porque foste morto com teu sangue e compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Olha, adolescentes, e todos esses aspectos são importantes, principalmente quando nós olhamos para Apocalipse, no capítulo 15, verso 3, adolescentes. E entoavam cânticos de Moisés, servo de Deus, e o cântico é do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, todo-poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Então, adolescente, nós podemos observar aqui também sobre Efésios, no capítulo 5, do verso 19, falando entre vós com salmos, entoando em louvores de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. E isto são várias referências bíblicas, adolescente, que não consta aqui na lição, mas você pode fazer anotações para você enriquecer da nossa vida espiritual, tá ok? Em Mateus, no capítulo 26, verso 30, e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus gostava muito de música. Jesus, ele gostava muito de ouvir. E nós podemos observar que as músicas que Jesus cantou, ali como está em Mateus 26 e 30, e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Adolescentes, Jesus estava perto para ser preso.
e aquilo ali estava tentando, a sua consciência estava pesado quando ele estava, antes deles cantar, eles participou do que? Do último banquete, que era a ceia. Depois desceu para o Monte das Oliveiras. Quando ele estava descendo, ele estava cantando. Era um hino, não era um hino triste, não era um hino, era um hino alegre, era um hino cheio de alegria, era um hino que abalava emocionalmente. Dá para entender que Cristo, ele queria demonstrar que mesmo em caos, ele estava ali demonstrando que estava forte e firme no seu propósito. Como alguém que está à beira da sua morte poderá estar tão alegre para cantar um hino? É uma pergunta, adolescente. Então, Cristo Jesus, mesmo em caos, ele estava se alegrando com seus discípulos, porque ele não demonstrou tão frágeis, mas demonstrou-se forte no momento da adversidade. Isto é para alegrar o nosso coração. Em Marcos, no capítulo 14, verso 26, e tendo cantado o hino, Marcos também registra esse episódio. Em Atos, no capítulo 16, verso 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e adoravam a Deus. Olha que coisa interessante, adolescente. Ou seja, cantavam louvores a Deus, e os demais estavam presos, escutavam. Então Paulo e Silas, eles foram presos porque eles expulsaram o espírito daquela pitonisa, daquela jovem que tinha um espírito de adivinhação, que estava perturbando os discípulos. Mas porém eles foram presos por causa disso, porque aquela jovem dava lucro para aquela cidade. Então eles foram presos porque eles expulsaram o espírito de adivinhação daquela jovem. Aquela mulher passou a adivinhar mais nada. O lucro dos seus senhores tinha ido à bancarrota, tinha ido descido pelo ralo, adolescente. Mas Paulo e Silas foi preso por causa disso, mas lá na cadeia eles não murmurou. Eles estavam cantando, estavam adorando a Deus, louvando a Deus. E as prisões se abriram, adolescente, porque quando nós cantamos, Deus, ele age em nosso favor. E nós vemos aqui também o poder do louvor. Olha que coisa maravilhosa. Em Hebreus, no capítulo 2, do verso 12, dizendo: meus irmãos, declararemos ao teu nome, cantai-te louvores no meio da congregação. Isto é coisa extraordinária. Quando nós olhamos aqui para Efésios, no capítulo 5, do verso 19, falamos entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, adolescentes. Então são coisa extraordinária que acontece. Vamos ler mais uma referência, adolescente. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, do verso 26, quer fazer por os irmãos, quanto mais reunirmos, um tem salmos, o outro tem doutrina, este traz revelação, aquele ou outro traz em língua ou outra interpretação, seja tudo para quê? Para edificação e o aperfeiçoamento da igreja, adolescentes. E isto é bom. Mas alguns críticos, Lucas no capítulo 1 do verso 46, disse Maria: a minha alma agradece ao Senhor. Maria estava feliz e alegre ao Senhor. Em todo esse aspecto, adolescente, vamos observar aqui que ainda o mistério da música, muito embora os textos acima manifestam a existência de louvores e de adoração com música entre os santos, não vemos explicitamente o mistério de música no Novo Testamento. Por exemplo, quando Paulo ele relaciona os dons de capacitação pessoal, como está em Romanos no capítulo 12, versos 6 ao 8, ele não cita nada ligado diretamente à música. Tendo, porém, diferente dom segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dedica ao ministério, né? Se ao que ensina, esmere-se ou dedica no ensino, esmere o fazê-lo. E o que exorta, faça com dedicação. Ao que tudo que contribui para com liberalidade. O que preside, ou seja, diligência.
e o que exerce misericórdia, faça com alegria. Então, adolescentes, nós podemos observar aqui que tudo é para a glória de Deus. Pelo outro lado, Tiago, ao justificar a extensão do evangelho até os gentios, Amós, no capítulo 9 e do verso 11 até o verso 12, naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo de Davi, que está caído, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e reedificarei, ou seja, como nos dias da antiguidade, para que eles possuam o resto do Edom e todas as nações que são chamadas pelo nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Então nós vamos ver aqui várias referências bíblicas que provam a existência de louvores tanto no Antigo como no Novo Testamento. Mas quando nós podemos observar aqui, adolescentes, em João, no capítulo 4, verso 23 ao 24, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, adolescentes, porque o Pai procura que os tais assim o adorem. Então o que Deus é espírito, e é necessário que os que adorem em espírito e em verdade, adolescentes. Se você louva a Deus, louve, adore em verdade, pregue em verdade. Tudo é para edificação da obra de Deus. Portanto, agora os verdadeiros têm que louvar a Deus. São os nossos espíritos redimidos e que confessam o nome do Senhor Jesus, tá? Muito bem. Mas o ministério profético através da música. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Davi, ele separou alguns músicos para profetizarem com instrumentos musicais. Portanto, o ministério de louvor implica também no ministério profético. Não podemos ver a música simplesmente como um fim em si mesma. Ela também é uma ferramenta de Deus para fluir o Espírito Santo e fazer a sua obra. Em Salmos, de número 32 e verso 7, diz assim, ó, Tu és o meu esconderijo, Tu me preservas na tribulação, e me cercas e me alegres, e de muitos e cânticos de livramentos. Então, nós podemos observar aqui, fazendo um resumo, adolescentes, rapidamente aqui, um resumo de todo o aspecto e o conteúdo proposto aqui para nossa lição aqui, que é a lição de número 12. Então, Jesus, ele motivou sim os discípulos a louvar, como eu já citei aqui, tendo cantado o hino. Citei o exemplo também de Mateus, Marco, o evangelista, que conta também, narra os fatos. Jesus deve ser adorado? Com certeza. Por que Jesus recebeu adoração? Porque ele é Deus. Jesus recebeu algum aspecto importante. Por quê? Porque ele é Deus. Jesus, ele como Deus, ele usou esse atributo divino para receber adoração e para perdoar pecados. Ele disse para aquela mulher que quebrou aquele cântaro, né? Aquele vaso de alabastro, e começou a lavar os pés de Jesus, e com o cabelo começou então a enxugar os seus pés, e ela adorou ao Senhor, e Jesus recebeu aquela adoração. Em outro caso também, aquele paralítico no tanque de Betesda, Jesus disse, olha, perdoados estão os teus pecados, né? Então Jesus lhe perdoou o pecado, também como também recebeu adoração, e somente como Deus ele pode fazer isso. Então Jesus é Deus, nenhum anjo deve receber adoração, ninguém, mas Jesus deve, porque ele é Deus. Muito bem. O louvor da igreja primitiva, alguns crentes se reuniam em algumas casas, lá na igreja primitiva. Não existia igreja, templo, bonito como nós temos hoje agora. Era nas casas dos irmãos, na casa de Filemão a igreja reunia, cantava, louvava, para
pregar a palavra. A igreja primitiva, ela desenvolveu um papel importante na área do louvor, adolescente. Tá certo? Olha aqui o nosso louvor. Aqui, terminando aqui já o tópico número 4, uma pergunta aqui. Esses princípios apresentados por Paulo não caducaram, mas continuam valendo louvor até os dias de hoje, porque o louvor é uma poderosa fonte de transmissão para transmitir a mensagem de Deus, principalmente nos dias atuais. Então, como nós já aprendemos já em algumas aulas anteriores, que o louvor é um transmissor de uma corrente forte de uma mensagem. Então, adolescente, seja no louvor, seja na palavra, ou seja, tudo para edificação da palavra de Deus, tá ok? Adolescentes, venham para a escola bíblica dominical para nós tirar as conclusões pessoalmente, tá ok? Espero vocês na escola bíblica, aqui no Mapim principalmente. Fico aqui com essa aula tão resumida, que Deus possa abençoar a todos vocês rica e poderosamente em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos vocês em Cristo Jesus. Um abraço a todos os adolescentes de Cuiabá e região e até a próxima aula, se Deus nos permitir.